Evangelho de Jesus conforme Marcos capítulo 5. Versículo 25 a seguir. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Amém, irmãos? Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Amém. Hoje eu quero começar esse sermão que eu acho muito importante, uma palavra que o Senhor tem me direcionado durante essa semana, e eu tenho meditado nessa palavra quase todos os dias dessa semana, para trazer essa palavra para você, e para quem também vai acompanhar pelo YouTube, enfim. Mas eu quero começar esse sermão com um poema, e esse poema eu já compartilhei com vocês uma vez, talvez mais de uma vez, eu não lembro. Mas um poema muito interessante. O tema do poema é Eu Sei, Mas Não Devia. Se você quiser depois procurar na internet, você coloca o nome do poema Eu Sei, Mas Não Devia, já vai aparecer. É um poema um pouquinho longo, mas vale muito a pena. O tema é esse, e o texto do poema diz o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas em redor. E por não ter outra vista, logo se acostuma a não olhar mais para fora. E por não olhar para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando os números, ou melhor, e não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez vai pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abrir a revista e ver anúncios, a ligar a TV e assistir comerciais,
a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, a bactéria na água potável, a contaminação do mar, a lenta morte dos rios. A gente se acostuma a não ouvir o passarinho de manhã, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. E em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando. Uma dor aqui, um ressentimento acolá, uma revolta ali. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés mesmo e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda satisfeito porque sempre tem sono atrasado. Ou melhor, a gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para se esquivar da faca, da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, se perde em si mesma. Eu acho que esse poema é meio que um reflexo da nossa vida moderna. Hoje eu queria pregar o Evangelho, baseando a pregação numa história não contada, porém apresentada por 3 dos 4 evangelistas. Como assim, pastor, uma história não contada, mas está na Bíblia? Pois é, tanto Marcos, quanto Lucas, quanto João contam essa cura dessa mulher, mas eu estou chamando aqui de história não contada. A gente não sabe o nome dessa mulher. A gente não sabe se essa mulher tinha filhos, a gente não sabe se essa mulher tinha marido, a gente não sabe muita coisa dessa mulher. Então eu repito que eu quero pregar o Evangelho baseando esse sermão numa história não contada, porém apresentada rapidamente em 3 dos 4 evangelhos. Veja que 3/4 do conteúdo do Evangelho vai dar atenção rápida a essa mulher, mas em todos os eventos, em todos os Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher, ela é apenas uma cura que acontece no meio de outra cura, porque tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas incluíram a história dessa mulher que fora curada no caminho que Jesus fez entre o Mar da Galileia, descendo do barco no Mar da Galileia, até a chegada na casa de Jairo, o principal da sinagoga. E no meio do caminho, ela tem essa cura dessa mulher. Isso em Mateus, isso em Marcos, isso em Lucas. Mateus 9, Lucas 8 e o texto que nós lemos aqui, Marcos capítulo 5. Então, como Jairo era um personagem importante, parece que a história dessa mulher meio que ficou em segundo plano em todas as 3 vezes que ela foi contada. Estou me fazendo entender? E eu sei que a intenção do Evangelho, dos evangelistas, no caso, é mostrar Cristo, a glória de Jesus, o poder de Jesus, né? Enfim, e por isso os evangelistas não se concentraram tanto nos detalhes pessoais das pessoas curadas que ali estão funcionando meio que como coadjuvantes nas cenas onde a palavra de Jesus era registrada. Mas mesmo sabendo disso, às vezes eu sinto que seria mais justo, me entendam. O pastor está aí criticando a Bíblia, não é isso. Mas eu acho que seria mais justo se os autores fizessem ao menos uma resenha, oferecessem um resumo da história das pessoas, um resumo para que nós conseguíssemos entender melhor as histórias apresentadas nas passagens bíblicas. A gente vê Mateus capítulo 8, um leproso, que não tem história, ele salta na frente de Jesus e fala, se quiseres pode tornar limpo. Eu queria que tivesse um pouco da história desse rapaz, para a gente entender. Bom, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Jesus estava indo à casa de Jairo para acudir uma mocinha de 12 anos. Uma adolescente,
chegando na adolescência, uma menina chegando na adolescência. E ela estava à beira da morte. Mas no meio do caminho ele cura a mulher da qual eu estou tratando hoje aqui. E se essa menina tem 12 anos e está morrendo nas últimas semanas, essa mulher há 12 anos ela está sofrendo da mesma doença. Ela sofre há 12 anos de uma enfermidade que, além de acabar com as suas energias, porque ela perde sangue, sangue é a energia do corpo. Você, quando doa sangue, para você ver, você já fica mole. Você doa sangue, o cara fala para você comer alguma coisa. Essa mulher está perdendo toda a sua energia, todo o seu, num fluxo há 12 anos, que além de acabar com isso que eu estou chamando de energia, também exterminava com a sua vida social. Já que uma pessoa com ciclo menstrual incontínuo, ou contínuo, estava cerimonialmente impura. Por exemplo, leia comigo Levítico, capítulo 15, obrigado, versículo 19. Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Vamos lá. O texto diz o seguinte, mais um, perdi aqui. De novo. Eu falei o 19, vamos lá. Nós vamos chegar lá no 25, na verdade a gente vai até o 28. Então vamos lá, diz assim o texto. Quando uma mulher tiver fluxo menstrual e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza da sua menstruação. E qualquer que tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo. E tudo aquilo sobre o que se assentar será imundo. Todo aquele que tocar na sua cama lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo mesmo assim até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará em água, será imundo também até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que estiver na sua cama, sobre aquilo em que ela se assentou, ficará imundo até a tarde. Se um homem se deitar com ela na sua menstruação e atingir, e a sua menstruação o atingir, ficará imundo durante 7 dias também. Toda a cama sobre que se deitar será imunda. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo, agora o fluxo, por muitos dias fora do tempo da menstruação habitual, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Toda cama que se deitar, enfim, ela vai até o versículo 28, quem quiser ler aí. Então, essa mulher está sofrendo há 12 anos com uma doença que, além de deixá-la fraca fisicamente, ainda a deixava cerimonialmente impura. Cerimonialmente, a palavra é forte, mas eu vou repetir a palavra da Bíblia aqui. Imunda durante aquela enfermidade. Então nós temos no texto uma mulher que, devido a uma enfermidade física, era considerada impura, imunda, indigna, inclusive do toque das pessoas. Inclusive indigna do toque das pessoas. Em contrapartida, o texto diz que ela gastara todo o seu dinheiro, parece que ela tinha muito dinheiro, que ela ficou 12 anos gastando dinheiro, investindo em médicos. Quer dizer, ela é imunda, mas o dinheiro dela não. Ela ninguém pode tocar, mas no dinheiro que vem dela, aí os médicos podem usar à vontade, receber, pedagiar lá no caixa, pagar, enfim, ela está enriquecendo médicos. E é essa mulher que, mesmo sendo imunda, dá um passo ousado, chegando a tocar na orla de Jesus, tocando em Jesus, ela recebe a cura de sua enfermidade por tabela dos seus sentimentos. Eu quero dividir isso em 3 pontos. Primeiro, pare de investir em quem não te dá valor. Pare de investir em quem
quem não te dá valor. Pastor, mas essa pregação é uma pregação meio... Então, quer dizer que eu não posso, eu tenho que... Então, se fosse para resumirmos os 12 anos de enfermidade dessa mulher, eu resumiria da seguinte forma. Você é uma mulher que investe alto em pessoas e que nem ao menos tocam em você. Você é uma pessoa que investe alto em outras pessoas e essas pessoas nem ao menos tocam em você. E isso acaba com a sua alma. Se fosse para eu resumir a vida dessa mulher, este seria um bom resumo. Alguém que investe em pessoas e que não tem feedback, que não tem retorno. E que isso acaba com essa pessoa. Veja como Lucas define essa mulher. Lucas 8, 43. Vale a pena porque o Lucas também é médico, né? Eu vou tratar um pouquinho isso aí. Vamos lá. Lucas 8, 43. Ele diz o seguinte. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pode ser curada. Marca aí o Lucas 8, 43, e depois você volta aqui em Marcos 5, 26. E veja como Marcos é mais taxativo. Veja que Lucas, que era médico, só diz assim, certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pôde ser curada. Eu não sei se o Conselho Regional de Medicina de lá, daquela época, eu não sei se lá tinha esse negócio, devia ter algum órgão regulador ou coisa que o valha. Então eu não sei se o CRM, se o Conselho Regional de Medicina de lá, tinha a mesma regra dos nossos conselhos regionais aqui no Brasil, onde um profissional da saúde, isso vale para qualquer CR alguma coisa, vale para o CRP, para o CRM, onde um profissional não pode criticar o trabalho do outro. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas os conselhos regionais, um profissional não pode criticar o trabalho do outro, mesmo que o trabalho esteja errado. Quer dizer que é um acordo de cavalheiros, onde o médico A olha, recebe um paciente que veio do médico B, e o médico B fez tudo errado, e ele não pode criticar. Ele tem que engolir ali, porque é antiético. Então eu não sei se o Conselho Regional de Medicina lá da Palestina, lá de Israel da época, tinha a mesma regra, mas eu tenho a impressão que quando a gente lê o Evangelho de Marcos, que não era médico, e que não estava preso a esse conselho, a coisa fica mais clara, quando ele diz assim no 5, 25 e 26, uma mulher que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, presta atenção, e que havia sofrido muito na mão de vários médicos. O Marcos não era médico, ele não tinha que prestar continência a um conselho. Então ele rasga o verbo dizendo, ela havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Nada, ela deu tudo e recebeu nada. Pelo contrário, indo de mal a pior. É isso que está na sua Bíblia, não é? Marcos não tem que manter um protocolo de CRM, por isso ele fala com todas as letras. Essa mulher sofreu na mão de vários médicos. Essa mulher investiu em vários doutores que não lhe deram retorno nenhum e conforto nenhum. Essa mulher apostou alto, presta atenção. Essa mulher apostou alto em pessoas capacitadas para ajudá-la e perdeu todo o investimento. Essa mulher saía dos consultórios pior do que havia chegado. Nós estamos vendo uma mulher que há 2000 anos atrás está investindo pesado em pessoas altamente qualificadas para ajudá-la, mas que não conseguiam fazê-la melhor
E essa mulher está cada vez mais piorando. Eu não sei se alguém aqui já se sentiu assim. Dar muito e não é receber pouco. E não receber nada. Eu não sei se em algum relacionamento, patrão e empregado, marido, mulher, pai, filho, irmão, irmã, tio, sobrinho, cunhado, não sei, amigo e amigo. Se em algum relacionamento você já se flagrou fazendo essa conta. Espera aí, mas só eu dou, só eu faço, só eu falo, só eu dou carinho, só eu dou atenção, só eu pago, só eu compro, só eu, e quando é para mim é zero. Então eu não sei se você já se sentiu assim, dando muito e recebendo nada de volta. Isso é frustrante. Inclusive, conforme o tempo vai passando, e faz 12 anos que essa mulher vive desse jeito. Eu conheço pessoas maravilhosas, mas que estão passando pela vida, talvez você conheça gente assim, quiçá você seja assim. Pessoas que estão passando pela vida sozinhas, intocáveis, porque investiram em pessoas erradas, porque acreditaram em pessoas erradas. É muito frustrante investir, é muito frustrante gastar, é muito frustrante se doar, esperando uma resposta à altura e não receber nada. A indiferença. Essa mulher sabe como essa dor é profunda. Essa mulher sabe o que é ser recebida num consultório e a mulher pegar o dinheiro sem poder tocar na mão dela, porque ela é impura, o dinheiro dela pode. E sair daquela consulta pior do que chegou. E marcar para a semana que vem um retorno, e a mesma coisa, põe o dinheiro aí na mesa e tal. Talvez essa dor emocional fosse maior do que a dor física causada pela enfermidade de há 12 anos nessa mulher. Então presta atenção. Em tempos de redes sociais, em tempos de compartilhar os status, onde você está, o que você está fazendo, o que você comprou, que viagem você está fazendo, em tempos de se mostrar virtualmente ao seu grupo de amigos, em tempos de compartilhar sua vida, fique esperto com uma questão. Perceba se em resposta daqueles seus amigos, você só recebe zoeira, piada, apelidos, porque você está careca, porque você está gordo, ou porque você é magra demais, ou porque a roupa sua é colorida demais, ou porque os seus dentes, ou a sua pose, ou o seu... E de boa. Eu sou muito brincalhão com os meus amigos, mas quando eu percebo que a brincadeira, que a contrapartida é só zoeira, a tendência é me afastar. Essa pessoa é uma pessoa que está passando pela vida e que não tem nada para contribuir comigo. Essa pessoa é alguém, não sei se você conhece alguém assim, que tudo que vem dele é para zoar, é para zombar, é para brincar, mas nunca para te ajudar. Nunca essa pessoa falou assim: como você está? Você quer conversar? Quer que eu ore por você? Quer que eu ore com você? Vai por aqui, vai por ali. Não, fecha essa torneira, abre essa. Não tem isso. Eu não sei se você tem amigos assim, que tudo que vem deles é no sentido de gastar o que você tem. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Mas tudo que vem dessa pessoa te desgasta emocionalmente. Mas você quer acreditar que essa pessoa é boa. E você quer acreditar que ela está num dia ruim. Então você vai investir mais um pouco. Então você vai acreditar mais um pouco. Então você vai caminhar mais um pouco. Eu digo, não invista em pessoas assim. Não gaste seu tempo com gente pequena de alma. Tem pessoas que são assim, da alma pequena. Não invista em pessoas que só estão querendo brincar, zombar. Você dá uma brincada, mas tá bom, acabou.
A vida não é brincadeira. A vida é coisa séria. Não dê crédito, em outro sentido, parafraseando o texto da mulher, não gaste com pessoas que estão te olhando só para passar tempo, só para brincar, mas que nunca te deixam melhor. Nunca te deixam melhor. Essa mulher, o que me chamou a atenção nesse texto, trabalhando em Marcos, é que a Bíblia diz que ela padeceu muito na mão de vários médicos. Médico, em tese, existe para me deixar melhor, para me curar, para cuidar do meu corpo, da minha enfermidade, da doença, me dar um remédio, me receitar alguma coisa. E essa mulher está investindo, esperando isso. Eu estou te pagando, me dê uma receita, me dê um remédio, algo que me faça sentir melhor. Mas não tem essa contrapartida. A vida tem, se a gente usar essa história como um protótipo, na vida a gente também encontra gente assim. Pessoas cujas amizades a gente investe tempo e a gente nunca se sente melhor. Tem pessoas que são espiritualmente instáveis. Tem pessoas, eu já disse aqui num outro sermão, que são vorazes na amizade. Você já percebeu? As pessoas nunca querem se doar, elas sempre querem receber, sempre querem receber. Para e pensa, se você tem ou não tem amigo ou amiga assim. Sempre é sobre elas e nunca sobre você. Uma pessoa cuja conversa é sempre sobre ela e nunca sobre você, te empobrece. Veja se você alcança o que eu estou tentando falar. Essa é a realidade da nossa geração. Quando você diz assim, eu estou cansado, a pessoa nunca pergunta assim, puxa, por que você está cansado? Fala para mim. Não, se você disser, eu estou cansado, ela diz, e eu então? Eu acordei tal hora, eu fiz tal coisa. Eu falei, rapaz, eu tô com tanta dor de cabeça e ali eu com minhas costas. As pessoas não ouvem. Não é só, é sempre sobre elas. É sempre sobre elas. Aí você diz, eu estou cansado. E eu estou assim. Aí você fala assim, peraí, mas eu que falei que eu estou cansado. Conversa comigo sobre o meu cansaço, um pouco. A doença da mulher a deixava fraca, mas a dor emocional, com certeza, a deixava muito pior. A doença da mulher sugava a sua energia física, mas a falta de carinho dói mais do que a falta de pão. Tem famílias ricas, milionárias, que tem iate, aviões e não sei o quê, e que não tem paz. Mas embaixo de ponte você vê hoje um casal que dormiu agarradinho de conchinha embaixo da ponte. Porque a falta de carinho dói mais do que a falta de dinheiro. A falta emocional marca mais do que a falta de qualquer outra coisa, inclusive a falta de saúde. Se você está enfrentando um câncer inoperável, ou coisa que o vale, aí você tem um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, alguém que está junto com você, você não se sente só. Mas se você tem, sei lá, um esporão no calcanhar, e ninguém liga, parece que essa dor é pior, porque você, além da dor física, você se sente só. Então, primeiro, pare de investir em quem não te dá atenção ou valor. Tem amizades que são maléficas à sua alma. Você fala, pastor, mas é que eu gosto da pessoa. Não, você quer gostar. Você quer gostar de tal pessoa. Mas existem amizades que são vorazes. E amizades vorazes não fazem bem à alma. Pastor, dá um exemplo de amizade voraz. Lembra quando você era do colégio, da escola? E aí tem aquela amiga que é a sua melhor amiga, mas que você não pode ter amizade com outra por causa dela? Já viram isso ou não? Você chega, ela fala, se você está namorando,
Então, deu certo, estou namorando. Mas por que você não me contou? Eu estou contando agora. Não, mas por que você contou primeiro para fulana? Mas qual é a minha vida? Eu conto primeiro para quem eu achar que devo contar. Tem amigos que são assim. Tem pessoas que são emocionalmente instáveis, que tornam essas pessoas amigos vorazes. Nunca é sobre você, é sempre sobre eles. Nunca tenho tempo para você, é sempre para eles. Então acende, levanta a antena hoje e fala assim, eita, eu não tinha pensado assim. Será que eu tenho amigos ou amigas desse jeito? Será que eu tenho pessoas que... Coloca na sua cabeça uma coisa. Algumas pessoas, é duro o que eu vou falar. Parece que é meio mesquinho o que eu vou falar. Mas a verdade é que algumas pessoas simplesmente não merecem seu investimento. Pastor, então eu tenho que investir, parar de investir. Não. Você só tem que investir nas pessoas certas. Continue se dando, continue se doando. Mas ache um endereço melhor. Encontre um endereço melhor para você orar, para você chorar, para você falar um pouco de você de vez em quando, para você ouvir. E vamos mudar o foco também? Quando as pessoas te procurarem, seja um bom ouvinte. Não transforme a conversa sobre algo sobre você. Tem gente que é assim. Que o marido chega na mulher e fala assim, eu estou tão cansado. Ela fala, e eu? Que a mulher chega no marido e fala assim, nossa, eu tô, sabe, quando você está cheia de tanta coisa, fala assim, você não está na minha pele. Se você estivesse na minha, você ia não sei o quê. Seja um bom ouvinte. Algumas pessoas simplesmente não merecem o seu investimento. Essa mulher demorou 12 anos para perceber isso. Essa mulher demorou 12 anos. Ela era uma mulher doente, sangrando o tempo todo, que não podia ser tocada, e que, paralelo a essa situação física, ela está emocionalmente esgotada e financeiramente falida. E demorou 12 anos para parar de falar assim, peraí, já que eu estou com essa doença, melhor eu ter essa doença, mas continuar com o meu dinheiro, do que investir em pessoas que, além de não me dar retorno, vai me dar desprezo. Os irmãos entenderam? Segundo, seja proativo em sua espiritualidade. Seja proativo em sua espiritualidade. Eu não consigo entender como as pessoas no nosso tempo são tão espiritualmente apáticas. Faz um teste. Você pega um cara que não consegue largar de fumar, de beber, de xingar. Você pega uma pessoa que não consegue abandonar a velha vida. Aí você vai conversar sempre, pastor, é difícil, não rapaz, para mim. Eu não sei, pastor, é algum trabalho que fizeram para mim. Olha, eu vou abrir um parênteses no sermão. Só um parênteses, de 1 minuto, eu volto. Eu cresci num centro de Umbanda, né? Eu cresci. Quando eu vejo o pessoal tudo nessas igrejas neopentecostais, não, porque foi feito um trabalho. Não é verdade. Eu tive do outro lado. Tudo bem, é verdade que de vez em quando tem lá trabalho para amarrar um ao outro, não sei o quê. Tudo bem, tem essas cabeças pequenas lá também. Mas, na verdade, a maioria, está errado, não é fora da palavra de Deus, mas a maioria dos negócios, das pessoas que vão lá, elas vão para buscar uma mudança para melhor. Não tem esse negócio de o centro de Umbanda, por exemplo, ou candoblecismo, ou umbandismo, não tem esse lance de que as pessoas vão lá, se reúnem para fazer o mal para outras pessoas. E que não... Vou falar, não é assim. De fato, tem algumas pessoas que fazem trabalho. Mas eu fico pensando assim, esses caras, essas irmãs e irmãos que ficam revelando, sempre é um trabalho, numa cachoeira, numa encruzilhada. Eu falei, cara, você passa um ano inteiro num centro de uma macumba, fazendo parte da corrente. Sabe quantas vezes vai na cachoeira? Nenhuma. Às vezes, demora muito para falar, vai ter um trabalho, porque a pessoa está com câncer, não sei o que lá, vamos fazer um despacho na cachoeira. Aí tudo bem, aí vai na cachoeira. Mas eu não sei,
ou mudou tudo, né? E agora todo mundo fica fazendo despacho nas cachoeiras, encruzilhada, coisa que eu... Porque de verdade eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver onde essas pessoas... Tudo, a grande ideia é terceirizar o problema. Então você não consegue fumar, parar de fumar, você não consegue parar de pecar, você não consegue parar de vir do vício. Fizeram um trabalho para você. Aí ele fala, ufa, então o problema não sou eu, é o trabalho. Que foi feito para mim na cachoeira. Então, é uma coisa que eu sou aqui, eu estou aqui como é que eu vou falar? Vítima. Boa, obrigado. Eu estou aqui como vítima, e vítima não faz nada. Vítima, o que vítima pode fazer? Chorar. Não é? Vítima senta e chora. Vítima está com a mão amarrada, vítima não tem liberdade, vítima é vítima. Então eu não consigo entender como as pessoas do nosso tempo são espiritualmente assim. Aí quando você entra no Facebook do cara, no Instagram, aí não, aí é bombando, aí lá, para piadas tudo bem, para os memes engraçados tudo certo, para o mundo tudo certo, para o pecado está funcionando, para os filmes, para os passeios, brincadeiras, diversão, viagens, tudo ok, mas para a vida espiritual, fizeram para mim, pastor, e agora? A pessoa parece um retardado mental. Quando é para a vida espiritual. Mas é para os esportes. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo. Aí é com ele mesmo, irmão. Aí ele já tem as roupas certas, ele já tem as piadas certas, ele já tem os caminhos certos. Está tudo funcionando. Irmão, vamos buscar Deus. Para mim é difícil. Você acredita, pastor? Quando eu quero, aí eu vou ver, passou a hora. Quando tal, para mim é muito complicado, pastor, porque eu trabalho até de noite, porque eu não sei o quê. Mas para ferver, para praia, para qualquer outra coisa, tá bombando. Tá tudo certo, mas para a vida espiritual parece um débil mental. É tudo devagarinho, é no conta-gotas, é tudo personalizado, ele não consegue, ele não dá, para ele é difícil. Por quê? Por que é assim? A mulher sofreu com médicos, teve coragem de investir, gastar seu dinheiro. A Bíblia diz que era uma fortuna. Gastou sua fortuna, teve coragem de ir aos consultórios naquela época, onde ela era uma pessoa imunda, teve coragem de ser examinada diversas vezes, intimamente, porque esse é o problema dela, é abrir as pernas para o médico. E quando descobriu que a medicina não tinha resposta, ela também teve coragem para ir até o Mestre Jesus Cristo e tocar na sua veste, dizendo, eu tenho coragem, é nele que eu vou apostar agora, eu quero receber minha cura. A Bíblia diz no versículo, deixa eu achar aqui, no capítulo, eu acho que foi em Lucas que eu li isso, então Lucas capítulo 8, eu acho que foi em Marcos mesmo, que diz que ela tinha fé para ser curada. Ela entendeu que ela tinha fé. Em algum momento, deixa eu ver se eu acho. Capítulo... Ouvindo falar de Jesus, Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás da multidão, versículo 28. Porque pensava, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso é proatividade na vida espiritual. Seja proativo na vida espiritual. Por que no serviço é proativo? Mas na vida espiritual é parecendo uma pessoa com portador de necessidades especiais. Você não anda, você não pega, você não vai para frente. Parece que hoje a coisa é bem diferente. Na verdade, parecem duas pessoas distintas aqui no texto. Uma corajosa, hoje em dia, uma pessoa que um lado seu é corajoso, audacioso, cheio de ginga na vida social, toda articulada na vida social, mas que espiritualmente parece uma criança que não cresce. Sabe aquela criança que não cresce? Quando vai falar do campeonato brasileiro, é um gigante. Quando vai falar de... O que você acha da 70 semanas de Daniel? É um mané. É um mané. Nem está sabendo que existe 70 semanas de Daniel.
Se é para falar da política de Bolsonaro, que não sei o que lá, aí é com você mesmo, já tem todos os conceitos, porque não sei o que, e tá uma briga do vice-presidente com o filho do presidente, um rolo e tal, aí, na minha opinião, porque você viu aquele vídeo, eu vou encaminhar para você, não sei o que lá e tal. Quando você fala assim, ó, o que você acha sobre o dom de línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo? Vira um mané. Não sei do que você está falando. Do que é isso? Isso é de crentes daí que você está falando? Parecem duas pessoas. Num mesmo corpo, onde num assunto é o crânio, é o cara. E no outro é um ridículo. No trabalho você arregaça as mangas, corre atrás da promoção, pensa como a empresa pode crescer nesse trimestre mais do que no trimestre passado, metas e cursos e capacitação e mentoria e qualificação e coach e mais não sei o que, mas na vida espiritual fica com palhaçada para pôr ponto final no pecado, não consegue. Pastor, para mim é muito difícil. Seja proativo. Seja proativo na vida espiritual. Essa mulher demorou 12 anos investindo em pessoas erradas, até entender que os homens não tinham resposta para ela. Você vai demorar quanto tempo para entender a mesma coisa? Você vai demorar quanto tempo para entender a mesma coisa? Que os homens não têm resposta para a tua alma. Que os homens não têm resposta para a tua dor. Que a rede social não tem resposta para o teu pecado. Quanto tempo vai demorar? Essa mulher perdeu tudo que tinha para entender que os médicos não tinham resposta para ela. E você vai perder mais o quê para entender a mesma lição? Para entender a mesma coisa. Terceiro, e a gente termina. Jesus aceita o toque dos imundos. Jesus aceita o toque dos imundos. A mulher estava, pela lei, proibida de tocar em alguém. Por 12 anos ela estava proibida de tocar ou de ser tocada. Mas ela não estava proibida de gastar, isso é interessante, né? Gastar o dinheiro pode. Ela estava imunda, mas parece que o dinheiro dela não estava imundo. E mesmo religiosamente imunda, mesmo religiosamente comprometida, ela vai até Jesus. A gente está sem tempo. Eu acho que o sermão está muito claro, né? Se aqui sentado tem alguém imundo, impuro, palavras fortes, né? Imundo, impuro. Ou então, essa parte do sermão sobre impureza, imundície, se isso te atinge, então esse último ponto é para você agora. Preste atenção que existe diferença entre o toque de Jesus no pecador e o toque do pecador em Jesus na Bíblia. Pastor, como assim? Tem momentos em que Jesus toca. Mateus capítulo 8, vocês estão pondo aí na tela? Põe aí Mateus 8, 1, 2 e 3. Jesus está descendo do monte, tem um leproso. A lepra também é um tipo do pecado na Bíblia. Aí a Bíblia diz que o leproso aparece diante de Jesus e fala: Senhor, se, não sei lá pelas tantas, talvez versículo 2 ou 3, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus tocando disse-lhe: quero, fica limpo. Alguma coisa assim, eu estou falando de cor. Ali é Jesus tocando o pecador. Mas, aqui em Marcos capítulo 5, nós vemos uma mulher imunda, cerimonialmente imunda, tocando em Jesus. Qual é a diferença? Eu quero pensar com você sobre essa diferença. A diferença é que quando Jesus toca o pecador e oferece alívio, quando Jesus toca no pecador, o alívio, a cura, a restauração chega. E quando o pecador toca em Jesus, é porque o pecador não aguenta mais conviver daquele jeito. Jesus toca o pecador e a cura acontece. Quando o pecador toca em Jesus, é o pecador que não suporta mais, como diz
o texto dessa mulher, ir de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Jesus toca o pecador e restaura a saúde, mas quando o pecador toca em Jesus, é porque o pecador não aguenta mais viver imundo. E a boa notícia, a palavra evangelion significa boa notícia. Então o evangelho, ou a boa notícia, é que Jesus aceita ser tocado por imundos que não conseguem, que estão cansados de viver na imundície. Essa mulher estava cansada, por isso ela tocou em Jesus. E se tem alguém hoje aqui cansado de ser o mesmo pecador, cansado da mesma palhaçada, eu digo, Jesus aceita o toque de uma pessoa imunda como você. A boa notícia do evangelho é que Jesus aceita ser tocado pelos imundos. Ele aceita o toque de quem há muitos anos não faz mais parte da multidão que segue a Jesus. Essa mulher não fazia mais parte das romarias religiosas. Essa mulher não fazia mais parte. Ela não podia entrar na sinagoga. Ela não podia participar do Pêssar, da Páscoa. Essa mulher não podia mais participar dos ritos judaicos. Não! E talvez eu esteja falando com alguém aqui assim, que há tempos não participa mais da fé, que há tempos não participa mais da religião, que há tempos não canta mais, não congrega mais, não oferta mais, não louva mais, não adora mais, porque a imundície chegou em um nível que ele parou e falou assim para mim, eu não consigo mais seguir, eu não consigo mais continuar. E a boa notícia é que ele aceita ser tocado por quem está há 12 anos tentando se libertar, mas não consegue. Que está há 12 anos tentando abandonar o vício e não dá conta. E por isso você é imundo. Que está há muitos anos tentando se livrar de um mal e não consegue, por isso está imundo. A boa notícia é que Jesus Cristo aceita ser tocado por você, que investiu em pessoas erradas, e isso te fez perder anos a fio da tua vida. Você que acreditou em pessoas erradas e por isso foi parar nas drogas. Você que acreditou em pessoas erradas e por isso foi parar no adultério, no vício. A boa notícia, sim, a boa notícia da graça é que Jesus Cristo aceita ser tocado por pecadores. Aleluia! E como ele reage ao ser tocado? São 4 reações. Capítulo 5, versículo 34. Primeiro, ele te chama de filho. Aleluia! Ele te chama de filho. Essa mulher era chamada de dona. Essa mulher era chamada de mulher. Essa mulher era chamada de doente. Essa mulher era chamada de desenganada. Essa mulher era chamada de um monte de coisas, mas nunca ela havia sido chamada de filha. Mas quando ela toca em Jesus, a primeira palavra que vem dos lábios de Jesus é essa: filha. Aleluia. Ouça isso, você que está há 12 anos e não sai da imundície. Quando você toca em Jesus, aleluia, Ele pode te chamar de filho. Ele pode te transformar em filho. E essa é a maravilha da graça. Em segundo lugar, Jesus te mostra que a fé funciona. Porque no versículo de número 28, ela pensou assim, isso é ela, se eu apenas tocar, serei curada. Olha aqui para mim, aonde está escrito na Bíblia isso? Lugar nenhum. Que se você tocar em Jesus, você vai ser curado. Não está escrito em lugar nenhum. O nome disso é fé. Ela creu, ela acreditou. Não está escrito em lugar nenhum, nenhum professor, nenhum pastor, nenhum rabino, nenhum mestre, nenhum livro, nada.
Mas ela doente, imunda, há 12 anos, ela teve fé. E a fé que essa mulher teve é a seguinte: se eu tocar nele, eu creio que eu vou ser restaurada. E a segunda verdade que Jesus nos mostra ele mostra que a fé funciona. Porque lá em Efésios 2:8 está dizendo o seguinte: porque somos salvos mediante a fé. Vou refalar. Porque pela graça sois salvos. Pela graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É presente de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Mas a graça se alcança através da fé. A fé é o veículo que te leva até a graça. E a segunda coisa que Jesus mostra é que esse veículo funciona. Fé funciona. Se você está há 12 anos imundo, no vício, se você está há 12 anos charfudando, se na lama dos porcos, eu tenho uma palavra para você: se você tiver fé, a fé em Jesus Cristo vai te tirar dessa lama. Terceiro, ele oferece paz, que é o versículo, tudo no versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Essa mulher não tem paz há 12 anos. E agora, tocando em Jesus, ela alcança paz. E para terminar, por causa do nosso horário, ele restaura completamente e de verdade. Vai e seja curada deste teu mal. Essa mulher se tornou filha de Deus. Essa mulher entendeu que a fé funciona. Essa mulher recebeu paz. E essa mulher recebeu a completa restauração. Como Jesus reage quando é tocado por um pecador? Ele reage assim. Ele reage assim. E hoje, você tem a oportunidade de tocar em Jesus. Hoje você tem essa oportunidade de tocar em Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.